Você já entrou em um cômodo da casa e esqueceu o motivo de estar ali? Ou já sentiu aquele branco na hora de lembrar o nome de alguém querido? Esses pequenos esquecimentos assustam, especialmente depois dos 50. E muita gente começa a pensar: será que isso é o começo do Alzheimer? A verdade é que nossa memória não falha à toa. Cada esquecimento pode ser um sinal de que algo dentro de nós precisa de atenção. O cérebro, assim como o corpo, responde aos sentimentos, às dores reprimidas, aos traumas não resolvidos. E, segundo Carl Jung, o inconsciente guarda tudo aquilo que a consciência não consegue suportar. Ao longo da vida, acumulamos experiências que nos moldam, mas também nos pesam. Emoções não expressas, memórias dolorosas e padrões repetidos acabam se tornando sombras que afetam nossa mente. E, com o tempo, a nossa memória. O esquecimento pode ser a forma da alma nos proteger, ou nos alertar. Mas nem tudo está perdido. Quando a gente começa a olhar para dentro com sinceridade e coragem, podemos restaurar não apenas a lucidez, mas também o brilho da presença. Porque a memória não está só na mente. Ela também está no coração, no corpo, na alma. E tudo isso pode ser cuidado. Neste vídeo você vai entender o que a filosofia de Carl Jung revela sobre os lapsos de memória, os sinais iniciais do Alzheimer e principalmente como reconectar sua mente com sua essência para manter sua lucidez viva, mesmo depois dos 60. Antes de continuar, se você valoriza sua saúde mental ou cuida de alguém que já apresenta sinais de esquecimento, aproveita e se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos e acolhedores como esse. Já deixa seu like agora, porque isso mostra ao YouTube que esse assunto é importante. E ele passa a recomendar esse vídeo para outras pessoas que estão passando por algo parecido. E se você conhece alguém que vive esquecendo compromissos, nomes ou histórias importantes, compartilha esse vídeo com carinho. Às vezes, uma informação como essa pode ser o primeiro passo para mudar uma vida. Ativa também o sininho para receber os próximos vídeos. Toda semana eu trago reflexões, dicas e caminhos naturais para cuidar da mente, do corpo e da alma, especialmente para quem já passou dos 50. Agora sim, vamos mergulhar juntos nessa jornada. Porque quando entendemos o que a memória está tentando nos dizer, podemos reencontrar muito mais do que lembranças. Podemos reencontrar a nós mesmos. Para Carl Jung, a memória não é apenas uma função do cérebro. Ela é uma ponte entre a consciência e o inconsciente, um reflexo vivo de tudo o que sentimos, vivemos e às vezes tentamos esquecer. Quando a memória começa a falhar, o que se apaga pode não ser só uma informação, mas também uma dor não resolvida. Quantas lembranças você já empurrou para o fundo da mente por serem pesadas demais? Quantas vezes precisou seguir em frente sem digerir um trauma, um luto, uma perda? O inconsciente guarda tudo, mesmo aquilo que preferimos não lembrar. E quando a alma já não aguenta mais carregar tanto sozinha, ela começa a esquecer. Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência se repete como destino. E quando falamos de memória, isso pode significar viver no esquecimento de si mesmo, repetindo padrões sem perceber, perdendo conexões com o presente porque o passado ainda dói demais. A perda de memória, então, pode ser mais do que envelhecimento. Pode ser o reflexo de uma desconexão interior, um pedido do corpo para que a alma seja ouvida. Porque quando nos afastamos de quem realmente somos, começamos também a nos perder nas lembranças mais simples. É por isso que tratar a mente não pode ser apenas questão de medicamentos. É preciso mergulhar na própria história, curar feridas antigas, reorganizar o que ficou solto por dentro. E só então, pouco a pouco, a memória volta a encontrar seu lugar. Para Jung, o inconsciente é como um cofre onde guardamos tudo o que a consciência não suporta carregar. Emoções negadas, palavras engolidas, tristezas sem expressão, tudo isso continua vivo dentro de nós, mesmo que a mente consciente tente seguir em frente. E às vezes, esquecer é o jeito que a alma encontra de se proteger.
Você já se perguntou por que algumas memórias ficam tão claras, enquanto outras desaparecem com o tempo? Nem sempre é só a idade. Muitas vezes, é o excesso de carga emocional que nos leva a apagar certas lembranças. O problema é que, junto com o que queremos esquecer, vão embora também partes importantes da nossa identidade. Esquecimentos frequentes podem ser um sinal de que a mente está sobrecarregada. Mas, diferente do que muitos pensam, não é apenas sobre envelhecimento, é sobre sobrecarga emocional. Um acúmulo de sentimentos não vividos, de histórias não digeridas, de dores nunca expressas. Jung acreditava que tudo o que deixamos na sombra volta de alguma forma. E quando não permitimos que isso volte pela consciência, o corpo e o cérebro encontram outras maneiras, às vezes com dores, outras vezes com esquecimentos, ou, em casos mais graves, com doenças como o Alzheimer. Por isso, é fundamental olhar para trás com compaixão, não para reviver a dor, mas para libertá-la. Cada lembrança resgatada com carinho é como uma luz que acendemos na escuridão da mente. E quanto mais luz, menos sombra, menos medo, mais memória. Jung dizia que a segunda metade da vida é uma oportunidade única de retornar a si mesmo. É quando a alma, finalmente livre das exigências do mundo externo, começa a chamar pelo que foi esquecido lá dentro. E essa chamada nem sempre vem em palavras claras. Às vezes, vem em forma de lapsos de memória. O esquecimento pode ser um pedido silencioso para que você se lembre de quem era antes de se moldar às expectativas dos outros. Antes de ser mãe, pai, profissional, cuidador, quem era você? Que sonhos tinha? O que te fazia sorrir? Quando não escutamos esse chamado, a alma tenta despertar por outras vias e o corpo, mais uma vez, responde. Muita gente teme a velhice por causa da perda de memória, mas Jung via esse momento como sagrado, como um convite à integração. Não se trata apenas de recordar fatos, mas de reunir fragmentos da própria história, curar feridas, perdoar erros e, finalmente, se aceitar por completo. A memória, nesse sentido, é mais do que um arquivo de informações. É uma bússola que nos ajuda a reencontrar a totalidade. Quando perdemos esse acesso, nos afastamos de nós mesmos. Mas, quando nos reconectamos com a nossa trajetória, algo poderoso acontece. A mente clareia, o coração se alivia e a alma respira. Por isso, envelhecer com consciência é um ato de coragem. É permitir-se lembrar não apenas dos outros, mas também de si. E quanto mais você se lembra de quem realmente é, menos espaço sobra para o esquecimento tomar conta. Os primeiros sinais de que algo não vai bem com a memória raramente aparecem de forma escandalosa. São discretos, quase silenciosos. Esquecer onde guardou algo, não lembrar de uma palavra simples, se perder em conversas ou até confundir datas importantes. Muitos ignoram esses sinais, atribuindo-os à idade. Mas será que é só isso? Carl Jung nos ensinou que tudo tem um significado mais profundo. Quando a mente começa a falhar, ela pode estar refletindo um acúmulo de conflitos não resolvidos. A perda de foco, por exemplo, pode ser um reflexo da perda de sentido. A confusão mental pode simbolizar a confusão emocional de quem não sabe mais quem é, ou quem teve que esconder quem era por muito tempo. Imagine uma alma que grita por dentro, pedindo atenção, e ninguém escuta. Ela começa a se apagar, e com ela, as lembranças. Quando vivemos por muito tempo desconectados de nós mesmos, sem expressar o que sentimos, sem espaço para refletir sobre nossa própria história, nossa mente começa a cansar. E o cansaço mental também pode virar esquecimento. Por isso, o esquecimento não é apenas um defeito da mente. É um pedido de pausa, de escuta, de reconexão. Um convite da vida para reorganizar o que ficou perdido dentro de nós. Afinal, não é possível guardar lembranças em uma casa interior onde tudo está bagunçado. Reconhecer os sinais é o primeiro passo. Não com medo, mas com sabedoria. Porque quanto antes você acolhe esses chamados, mais chances tem de preservar sua lucidez,
sua autonomia e sua essência. A mente só começa a se perder quando a alma é deixada para trás. Jung acreditava que a cura começa quando nos tornamos conscientes da nossa própria sombra, tudo aquilo que foi reprimido, esquecido ou deixado para depois. A mente se fortalece quando paramos de fugir do que dói e começamos a olhar com carinho para o que precisa ser integrado. E isso vale também para a memória. Para recuperar a clareza mental, não basta treinar o cérebro com palavras cruzadas ou jogos. É preciso trazer sentido à vida. Fazer algo com as mãos, escutar uma música da juventude, cuidar de uma planta, contar uma história de infância. Tudo isso ajuda a reconectar o presente com o passado e a reorganizar a mente. A memória não floresce na pressa, ela precisa de tempo, silêncio, cuidado e presença. Jung via o ato de viver com atenção como uma forma de meditação. E é nessa atenção amorosa ao agora que a mente começa a respirar novamente. Porque lembrar é, no fundo, uma forma de se manter vivo por dentro. Também é importante cultivar o simbolismo. Acender uma vela em homenagem a alguém que se foi. Repetir rituais simples. Escrever cartas que nunca serão enviadas. A alma adora símbolos. E quando ela se sente ouvida, a mente se alinha, o corpo relaxa e a memória se fortalece. Restaurar a memória é como voltar para casa depois de muito tempo fora. No começo, parece tudo empoeirado. Mas, aos poucos, com cuidado, cada lembrança volta ao seu lugar. E nesse processo, você não apenas se lembra do que viveu, você se reconecta com quem você é. Jung dizia que o ser humano adoece quando se desconecta de si mesmo. E essa desconexão acontece muitas vezes porque vivemos calando a nossa verdade interior. Quando não somos ouvidos, nem por nós mesmos, o silêncio se transforma em esquecimento. A memória precisa de afeto para florescer. Precisa de vínculo, de presença, de escuta. Pessoas com a mente ativa e saudável na velhice quase sempre têm algo em comum. Relações significativas. Não se trata de quantidade de amigos, mas de qualidade de vínculo. Quando há espaço para falar, sentir, rir e até chorar, a mente se organiza melhor. A memória vive da emoção. Aquilo que tocou a alma dificilmente é esquecido. Por isso, conversar, contar histórias antigas, revisitar fotos, ouvir músicas da juventude, tudo isso é alimento para a mente. Mas só tem efeito verdadeiro quando feito com presença. Jung nos lembrava que o verdadeiro encontro entre pessoas acontece de alma para alma. E essa conexão, mais do que qualquer técnica, tem poder terapêutico. Aceitar que o tempo passou, que nem tudo será como antes, também é parte da cura. Quando lutamos contra o envelhecer, vivemos em tensão. Mas quando acolhemos a nova fase da vida como um caminho de sabedoria, a mente relaxa. E no relaxamento, a lembrança retorna com mais fluidez. Escutar a si mesmo, escutar o outro e ser escutado. Esse é um dos maiores remédios para a alma e também para a memória. Porque lembrar não é apenas uma função cerebral. É um ato de amor, um reencontro com tudo o que já foi vivido e que ainda pulsa lá dentro pedindo para ser lembrado. O Alzheimer é, sem dúvida, uma das doenças mais dolorosas da alma humana, para quem vive e para quem cuida. Mas, além do diagnóstico clínico, Jung nos convida a olhar para a dimensão simbólica dessa perda. O que significa esquecer completamente quem se é? O que está por trás do abandono da própria história? Talvez o Alzheimer seja, em certo sentido, a forma mais extrema de desligamento da essência. A mente se desfaz, pouco a pouco, como se a alma tivesse se cansado de carregar memórias que nunca foram acolhidas. Como se, diante de tanta dor ignorada, ela decidisse se proteger apagando tudo, até mesmo quem somos. Isso não significa culpa ou castigo, pelo contrário, é um grito silencioso que ecoa pela existência inteira de uma pessoa. Jung diria que, nesses casos, a alma recua. Ela não suporta mais a desconexão e então se ausenta do presente, se afasta do mundo, mesmo que o corpo ainda esteja ali. Mas, até nesse afastamento existe um chamado, um lembrete para todos nós.
Enquanto há tempo, cuide da sua história. Cuide das suas lembranças, dos seus sentimentos, dos seus vínculos. Não espere que o esquecimento se instale para começar a se lembrar do que realmente importa. O Alzheimer nos desafia a valorizar o agora, a escutar com mais presença, a amar com mais profundidade. Porque a mente pode esquecer, mas a alma sempre se lembra. E enquanto ela estiver viva em nós, ainda há espaço para reconexão, mesmo no silêncio. Lembrar não é só trazer algo de volta à mente, é dar sentido ao que já foi vivido. É acolher cada capítulo da própria história com mais compaixão e menos julgamento. Carl Jung dizia que a verdadeira cura acontece quando nos tornamos inteiros. E a memória é uma das pontes que nos conduz a essa totalidade. A mente precisa de exercício, sim. Mas ela precisa, acima de tudo, de sentido. Uma vida cheia de estímulos, mas vazia de significado, tende ao cansaço mental. Por outro lado, mesmo com menos atividades, uma vida com propósito mantém a mente desperta. O que desperta o coração fortalece o cérebro. Por isso, se você sente que sua memória não é mais a mesma, não se culpe. Escute, cuide, reorganize, converse mais, caminhe com consciência. Faça algo que te emocione. Porque a memória não se alimenta apenas de dados, mas de afeto. E toda vez que o amor entra, o esquecimento recua. Mesmo que algumas lembranças se percam, o que mais importa permanece: a sua essência, a sua luz, a sua história viva. Ainda que nem tudo seja lembrado, ainda que nomes escapem. O que foi sentido, amado e vivido de verdade permanece impresso na alma. Porque, no fim das contas, lembrar é mais do que manter dados na mente. É manter viva a sua presença no mundo. E quanto mais você se conecta com quem você é, menos espaço o esquecimento tem para tomar conta. Agora que você chegou até aqui, talvez tenha percebido que a memória não falha por acaso. Cada esquecimento carrega uma mensagem. Às vezes, é um pedido de atenção. Outras vezes, é um grito silencioso da alma pedindo para ser ouvida. Mas enquanto há consciência, há tempo de reconectar. Cuidar da mente é mais do que evitar uma doença. É resgatar sua história, suas raízes, seus afetos. É se permitir lembrar com o coração, mesmo daquilo que machucou. Porque só assim é possível seguir em frente com leveza, com verdade, com clareza. E, acima de tudo, com dignidade. Você não precisa fazer isso sozinho. E nunca é tarde para começar. Um passo por dia. Uma conversa. Uma música antiga, um reencontro com a sua essência. Porque, quando a alma se sente acolhida, a mente também se organiza. E a memória, aos poucos, encontra o caminho de volta. Se esse vídeo tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Assim, você recebe outros conteúdos que vão muito além da informação. São caminhos de reflexão, cura e reconexão. Deixe também o seu like. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas que estão passando pelo mesmo que você. E se você conhece alguém que está enfrentando dificuldades com a memória, compartilhe este vídeo com carinho. Às vezes, um simples gesto pode acender uma luz onde antes havia apenas esquecimento. E nunca se esqueça: sua história importa. Você importa. E enquanto houver amor, sempre haverá lembrança.